tarde, pessoas. Tudo bem? Tudo certo? Hoje nós iremos para o livro de Filipenses, né? Um livro bom, com bom embasamento, curtinho, sem desculpa para dizer que nunca leu um livro da Bíblia. Boa tarde, todo mundo tá chegando, Deus abençoe, tá? Vamos lá pro nosso devocional abençoado. Hoje, nosso estudo aqui é sobre aquele ponto, às vezes, crucial aqui na nossa vida espiritual, né? Que é de não olhar para as coisas que a gente tem espiritualmente, que é uma coisa tão reta que tem que estar aqui, né? Que é estar na presença de Deus. Mas já fiz meu print para comprar. Comprar o quê? Me fala. Veio só isso de mensagem. Quando a gente tá na presença de Deus, quando a gente tá olhando para as coisas que Deus tem para nos dar, nós nos tornamos gratos. E Paulo, ele tá num ambiente que não gera gratidão. Ele tá num ambiente onde ele não tem conforto, sabe? Ele não tem conforto. Ele não tá se sentindo confortável ali. Mas ele, de alguma forma, começa a estar na presença de Deus e ele deixa claro que aquilo ali desperta um sentimento para ele de gratidão e de graça, porque ele tá fazendo as coisas, ele tá tendo resultado. O problema é que para nós, o único resultado que a gente tem que ter é um conforto para nós. Um conforto. Então Paulo, ele traz essa carta de Filipenses e ele gosta muito do povo. Tanto que ele fala que ele fica muito feliz. Como eu tenho saudade de vocês, com essa afeição que ele tem por Cristo. Ele fala, ele deixa claro isso, o quanto ele gosta de estar na presença. E ele ainda cita que esse povo está em oração. E que o amor do povo, né, aumente cada dia mais, para que eles estejam cada dia mais em comunhão com Cristo. Então, ele fala dos frutos da justiça, fruto que vem por meio de Cristo, pela glória e louvor a Deus. Ele espalha mais ainda o progresso do Evangelho. E hoje, a nossa questão nessa carta é entender que Paulo é missionário. Paulo é o que leva o Evangelho. Nós todos somos missionários para levar a palavra de Deus para outros lugares. Mas o que está acontecendo no nosso dia a dia? Nós estamos retendo a palavra. Nós estamos retendo a palavra de Cristo, que a gente sabe, que a gente estuda, para nós. Para o nosso conforto. Para dentro das nossas casas, das nossas igrejas. E isso também serve de alerta para o povo que acha que é só para ele a bênção. Ou então é só eu que estou sofrendo, só eu que estou lutando. Não, não é só você. Tá todo mundo passando por crise financeira, tá todo mundo passando por crise existencial, que não sabe o que quer fazer da vida, tá todo mundo passando por alguma coisa. Mas dentro de nós, aquele pilarzinho que eu falei para vocês que nós temos dentro da gente, que é o nosso egocentrismo, de só conseguir ver o que eu tô passando, eu ignoro todo o resto. Então, Paulo, ele vai alertar isso e ele fala nesse livro, sobre alegria, sobre contentamento. E sabe de onde ele tá falando disso? Da cadeia. Paulo, ele fala disso para você preso, sem nenhuma regalia, sem nenhum conforto, sendo, às vezes até machucado na prisão, sofrendo ameaças. E ele tá falando no tema central da carta sobre alegria. Porque para ele, aquilo ali não é nada
nada perto das coisas que estão sendo construídas. Ele vai buscar motivos para conseguir seguir firme. E hoje o que a gente faz? No primeiro deserto, desisto. No primeiro deserto, eu peço para morrer. No primeiro deserto, eu vou dizer que isso aqui não é justo comigo. Não é justo com Cristo. Não é justo com o que fizeram com Jesus, por sua causa, por minha causa. Isso não é justo. Agora, tudo que acontece na nossa vida, existe um motivo. E esse motivo, ele é tão claro que se eu não ter essa visão de clareza, se eu não começar a ler a Bíblia de acordo com a minha vida, como eu estou ali vivendo, entendendo que a palavra é mais como um manual do que apenas um texto histórico, mais você vai aprender. Só que hoje, de novo, né, o mesmo tema, nós vamos abrir a Bíblia para buscar um conforto, uma solução. Eu estou abrindo a Bíblia para buscar uma proteção para algo que está acontecendo na minha vida pontualmente. A nossa vida não se baseia no pontual. Hoje você pode estar passando necessidade. Hoje você pode estar passando por um luto. Hoje você pode estar acontecendo alguma coisa ruim na sua vida. E aí, se você ficar preso só nesse pequeno frame da sua vida, todo o resto. E sabe onde a gente vê isso? Pessoas ansiosas e pessoas depressivas. As pessoas ansiosas, elas estão vivendo no agora, já focando no futuro e criando teorias que nunca vão acontecer. Criando na mente dela coisas que jamais vão acontecer. Porque a ansiedade te paralisa. A ansiedade, ela não faz você caminhar. O errado é, eu sou ansioso, quero fazer tudo ao mesmo tempo. Sim, aí você não faz nada. Aí você não tem nenhum movimento na sua vida. Você não vai pra frente. E quem fala demais, lembra que eu trouxe uma mensagem sobre isso há pouco tempo? Que são as 10 coisas que te paralisam. Aqui, né, vida travada. Uma delas é sim. Pensa muito, age pouco. O ansioso é assim. Aí você imagina, é melhor que você faça tudo calmamente, que você dê um passo de cada vez bem feito, do que você dar 10 passos, todos eles horrorosos, que você vai ter que voltar 20 passos para consertar os 10. Agora eu tô nessa narrativa de melhorar as empresas dos meus clientes, né? Entrou um cliente novo e ele não tem absolutamente nada na área dele. E ele, porque eu quero isso, eu quero isso, eu quero... Não, primeiro vamos fazer o básico, que tu não tem, para depois fazer essas coisas grandes. Porque senão a gente vai ter que voltar pra cá, em algum momento. E aí eu olhar, entendi, então a gente vai pra cá. Mas todos os dias eu tenho que lembrar isso. Porque todos os dias ele acha que tem que ter X e Y naquele pilar da empresa dele. Eu, lembra que a gente está construindo isso aqui primeiro? Pois é, para construir isso aqui eu não posso ir lá. Eu não posso abrir uma porta. É como se você estivesse pintando um lugar, tá? Vamos lá, pintura. Sabe que não pode ter nada, né? No dia que você pinta as paredes da sua casa, não pode ter faxina. Não pode varrer casa, porque levanta poeira, gruda na parede. É o mesmo esquema. Quando você vai fazer uma limpeza de um carro, você faz o que primeiro? Você tira todo o pó de todo o carro ou você vai aspirar? O que você vai fazer primeiro? Vai passar o pano com silicone ou você vai aspirar o carro primeiro? Só que o que as pessoas estão fazendo hoje em dia? Elas estão primeiro passando um pano para depois lembrar que a casa não se limpa só com isso. Pai do Senhor. Então, dentro desse contexto, Filipenses, ele te traz essa versão de que você, para ser realizado, não quer dizer, para você ter essa alegria, né, não quer dizer que você não vai ter problemas. Mas ele te traz a lembrança que Cristo está conosco. O tempo todo. O tempo todo. Então, ele faz orações, coisa que a maioria das pessoas, quando tá com um problema, não faz. Não ora. Reclama. Lembra que eu falei no devocional... Deixa eu pegar o meu, né?
Vocês gostam mais do meu livro do que do meu namorado, né? O meu é mais riscado. Quando a gente tava falando sobre... Cadê? Aqui. Na 3, a gente tá falando sobre oração, né? Só que a maioria das pessoas hoje em dia, ela não tá mais orando, ela tá só reclamando pra Deus. Ela tá só jogando em Deus o seu lixo espiritual. Sendo que, no nosso contexto, eu tenho que olhar pro lado do Senhor para que Ele seja exaltado, para que as pessoas descubram, né? E aí você vê no primeiro capítulo. Eu acho que já fiz, irmão, mas eu não lembro. Posso dar uma olhada, mas eu acho que talvez eu já tenha feito. Mas eu não fiz ainda do livro de Coríntios, então, né? A gente tem muito tema aqui e às vezes tem alguns embasamentos. Então, aqui dentro do contexto da carta de Filipenses, o primeiro capítulo fala do quanto Paulo, ele se sente grato e feliz que a obra de Deus está andando. Hoje, você nem sabe o que significa isso. Você não sabe, você acha que Deus está ali apenas para te servir. E as pessoas estão sem a comunhão. Eles estão buscando em outros lugares, em outros deuses. Eles estão indo para o precipício. E você tá vendo ela passar, você tá paradinha aqui e vendo as pessoas indo e não fazendo nada. Por quê? Porque não te beneficia, então, né? Então, nesse primeiro capítulo, quando Paulo começa a falar sobre isso, sobre essa vertente, né, para nós, eu percebo que tudo que a gente quer é lembrar de Cristo. Lembrar que nós não estamos sozinhos, que a nossa espiritualidade, ela tá muito fraca. Muito fraca. Então, o que eu quero? Eu desejo fortalecer. Mas eu não vou fazer absolutamente nada para isso. Enquanto Paulo tá preso por pregar o evangelho e falando das coisas, sabendo das situações, ele ainda tá escrevendo carta. A maioria de nós ficaríamos ali sentadinhos, já pensando, por que isso tá acontecendo comigo? Poxa, mas eu tô servindo a Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Não é a ausência do problema. A carta de Filipenses, ela te fala sobre uma alegria, uma paz interior, que é o que a gente sempre busca sendo espiritual, tá? O que a gente busca? A paz de Cristo. A gente acabou de fazer um estudo essa semana sobre as armaduras de Cristo, né? A armadura de Deus, que está relacionada lá em Efésios 6. Então, cada parte da armadura te ensinou algo. E o livro de Filipenses te ensina a usar a armadura em prol disso. E como é que a gente vai fazer, né? No primeiro capítulo, o propósito de qualquer fase, absolutamente qualquer fase, que é o primeiro lá, né? Para mim, viver é Cristo. Então tá lá em Filipenses 1:21, já diz, para mim, viver é Cristo. Esse é o nosso propósito. Por quê? Porque na fase boa, eu gero um testemunho. Na fase boa, eu consigo mostrar para as pessoas tudo de bom que a gente tem espiritualmente. Na fase ruim, eu fico mais introspectiva para quê? Para amadurecer. Para que eu não vá ficar na minha fase ruim o tempo todo. Enquanto você não amadurecer, e é algo que eu vou sempre lembrar, que se você está colhendo as consequências dos seus atos, e eles são ruins, as consequências dos atos que você teve são ruins, não faça mais aquilo. Só que as pessoas, elas têm um hábito e uma crença de usar aquele dito popular que se você tá no inferno, abraça o capeta. Porque, já tô aqui, né? O que é mais um errinho? É muita coisa. Isso prova que o amadurecimento não existe. Não quer dizer que, olha, eu caí em pecado. Aí Deus, ele te convida a se levantar e seguir em frente. Não ficar deitado no pecado. Não ficar ali. Só que nós somos tão arrogantes, tão prepotentes nesse sentido. E o inimigo, ele se alimenta disso, com certeza, para te colocar culpa no coração, para te colocar dor, para te colocar que você não é digno de salvação. Porque ele sabe que a graça é dada, tu não tem como devolver isso, né? Não tem nem como você pagar isso de nenhuma forma. Ele sabe disso.
E ele tem certeza disso. Quem não tem somos nós. Ele sabe disso. Ele sabe que Cristo ele pagou o preço para que nós tenhamos comunhão com Deus. Para que o véu fosse rasgado, para que a presença de Deus não nos fosse tirada. E para que a misericórdia se renovasse todas as manhãs. Ele sabe disso. Sabe quem não sabe? A gente. Porque eu vou sempre ter esse pensamento de eu sou sempre o culpado. Eu errei, eu vou errar e eu não consigo me livrar dos meus vícios, do jeito que eu falo, da minha comunicação. Eu sou invejoso. Eu sou uma pessoa que tá sempre fazendo mal, que eu tô sempre buscando alguma coisa. Eu sempre vou ter esses pensamentos intrusivos, né? Que são pensamentos extremamente rasos. Mas por quê? Porque eu me permito. Eu ajo dessa forma. E para eu não agir dessa forma, eu preciso me lembrar de quem eu sou em Deus. Quem eu sou. A gente falou disso, acho que foi aqui nessa questão de que Jesus ele não veio para ser um rebelde, ele veio para confirmar uma palavra. Para ele confirmar algo que já existe, né? Então, quando você quer se aproximar de Deus, você não sabe como fazer isso. Você acha que a sua Bíblia é um enfeite. O nosso devocional em si, esse daqui, ele é com base na palavra. Ele não existiria se ele não fosse palavra, entende? Se ele não tivesse ali um embasamento bíblico, se ele não te fizesse sentir o desejo de ler a palavra, ele não existiria, porque para mim a função de um devocional é fazer você ler a palavra. Hoje em dia, a maioria das pessoas não abre a Bíblia. Ela só faz ali 5 minutos de devocional e vai embora. Deixa eu chamar aqui, ó. Deixa eu pegar uma parte que tá muito riscada. Quer ver? Vou mostrar para vocês como que isso funciona. Nós citamos aqui Josué e nós citamos Abraão. São 2 histórias na Bíblia. Se você não sentir desejo de ler essas 2 histórias, para você entender o que significa aquilo, de nada adianta ter um devocional sobre isso. De nada adianta você ter o acesso à informação se você não sente o desejo de ir lá ler aquela passagem. Quando você vai escutar sobre Abraão, você vai entender que Abraão ele se separou depois do seu sobrinho, aí depois teve Sodoma e Gomorra, aí depois teve todas as criações. Você tem que ter o desejo de buscar a palavra, não apenas pegar um livro para tirar foto. Não é para isso que existe a palavra, é para ser vivida, é para ser colocada em prática. E Paulo ele pega essa essência e lança em Filipenses. E aí, ainda que seja um livro muito curto, ninguém lê. Ninguém faz aquela imersão para que você viva, porque você não tem o desejo de cura. Você quer só saber a informação para jogar na cara dos outros quando alguém pecar ou quando alguém te confrontar. Aqui a gente conversa sobre Bíblia, sobre assuntos da Bíblia, mas não para que você pareça mais crente, mas que você seja um pouco mais crente, para que você seja um pouco mais cristão. Quando a gente falou sobre ali a armadura de Deus, poxa, eu percebi que talvez eu não tenha sido tão honesta na minha vida. Talvez a minha mente não tenha tanta força para ser blindada. Talvez a minha boca, quando eu tenho que ser uma mensageira de paz, eu não seja tão mensageira de paz assim. Hoje, o pilar da igreja está negativo. Hoje, o que nós somos? Nós somos um povo hipócrita, idólatra e extremamente serventes a Mamon, que é aquela parte do dinheiro que Cristo e o resto todo da Bíblia, ele crucifica. Ele fala assim, ó, não, isso aqui é errado. Hoje a gente pega as bênçãos que Deus nos deu e parece não, eu fiz isso. Não foi. Não foi você. Foi pela mão e pela misericórdia. Hoje você se acordou pela mão e pela misericórdia. As pessoas te chamaram, entraram em contato contigo porque o seu nome foi soprado. Você fez o básico, que é o que a gente ensina, né? Faça o seu básico bem feito. Faça um devocional, vá no culto, entregue a palavra para as pessoas. Tenha um momento de paz, seja uma pessoa justa, honesta. Por quê? Porque aí não abre espaço para as pessoas julgarem o tempo todo você. Hoje, o que acontece nas nossas igrejas?
Hoje as pessoas não estão nem cumprindo o mínimo da sua igreja. Hoje a gente senta na igreja lá para ouvir uma pregação. Se não tiver ar-condicionado, se não tiver microfone, se não tiver um banheiro decente, se não tiver água, eu já vou começar a procurar outra igreja. Mas você não sabe por que aquela igreja não tem aquilo. Não tem porque você também não é fiel. Hoje, eu já falei a semana passada, né? Eu já fui da tesouraria, eu já fui da secretaria, eu já fui líder de jovens. Eu sei, eu posso falar para vocês da essência da igreja. Não estou falando de uma igreja grande, mas estou falando de uma igreja pequena. Sabe por que a Lagoinha é famosa? Porque eles se dizem fiéis. E aí a comprovação da fidelidade da igreja lá é o bom testemunho. Ignorem a parte polêmica que está acontecendo agora, tá? Mas já vou entrar nesse assunto. Mas porque os irmãos que estão lá, eles entendem que aquela igreja só é sustentada porque ele existe nela. E você não pensa assim. Não pensa. Hoje a Cíntia falou essa semana que de tanto eu explicar sobre dízimo, sobre oferta, sobre essa parte que é tão necessária na nossa igreja, para manter a nossa igreja bem, ela começou a ser dizimista, começou já a se organizar para isso. O que acontece? Nós vemos essa parte financeira como se fosse uma afronta. Você acha que você deve pagar para estar lá? Não. Você contribui com algo para o seu próprio conforto. Se tem água gelada, é porque eu dizimo, é porque eu dou uma oferta. Aí a pessoa acha, mas eu tenho que dar um monte. Então, gente, se você tiver 50 centavos... Ah, a Cíntia tá aqui, ó. Tiver 50 centavos na oferta, vá, dê a oferta. Tiver R$2, R$5, R$10, oferta. Começa assim. Começa exercendo essa fidelidade também. Porque aí você vai lembrar que, esse ar-condicionado que tá aqui, eu faço parte da manutenção. Nossa, o microfone que o irmão tá falando, eu faço parte disso. Porque Deus me honrou e eu honro a igreja também. Só que as pessoas, como eu falei, né? Quando chega alguém aqui e fala, eu não vou dar dízimo porque dízimo é pra pastor. Aí eu falo, então se levanta dessa igreja onde você está, porque essa igreja para você não é confiável. Você tá escutando a palavra desse pastor por quê? Se você não confia, né? Na legalidade desse pastor. Pode acontecer, gente. Tem muita igreja picareta. Mas saibam que a fidelidade também traz alegria. A contribuição também traz alegria. Porque eu só sei o quão grato eu sou quando falta. E Paulo tá mostrando aqui pra vocês que ele tá preso. Tá preso. Mas ele tá mostrando gratidão. E aí a gente tem as fases, né? Fase boa gera testemunho. Testemunho de bênção. Fase difícil também gera, né? Gera ali o amadurecimento, gera testemunho, gera experiência. Mas a espera, que é um dos nossos temas ali do devocional que eu tenho, a espera também é algo para Deus. Só que nós colocamos ali dentro uma ansiedade tão grande de como se aquilo não fosse acontecer. Mas o teu tempo é diferente do tempo de Deus. A diferença entre dízimos e ofertas, o dízimo é o 10%. O famoso 10%. A oferta é quando tu contribui periodicamente, assim, sabe? Tipo, vou no culto, vou dar R$1, R$2, entende? Aí, pelo menos na igreja que eu servia, eu pago, eu tenho que tirar do dízimo 10% para a igreja sede, entendeu? E aí tudo que sobrou, que pode não ser nada, eu tenho que pagar aluguel, água, luz, internet, as coisas da igreja, manutenção, material de limpeza, água, comprar ventilador, comprar um ar-condicionado para melhorar. E eu já falei para vocês, né? Teve meses na minha igreja que meu pastor teve que dar uma oferta para que fechasse os valores que a gente tinha que pagar na igreja. Porque, como é uma doutrina, eu sou obrigada a tirar os 10% do dízimo ali. E faltou para pagar as coisas da igreja. E ele, não, vou dar uma oferta, porque daí a oferta a gente não tira os 10%, entende?
Tá dando um ventão aqui. Do nada. Se acabar a luz, você já sabe. Então, só para vocês terem noção, vocês precisam se informar, como Paulo ensina aqui pra gente aos poucos começar a nos informarmos mais do que acontece na igreja, né? No capítulo 2, ele fala sobre humildade, tá? Então, quando você começa a entender que o antídoto, tá? O antídoto da ansiedade é a sua humildade, tá? Ó, o mês que a gente começou a dar dízimo à nossa luz e a água baixou bastante o preço. Exatamente. Teve um mês que a gente tirou o dízimo e eu fiquei pensando, meu Deus, esse valor é muito alto e eu precisava dele pra alguma coisa. Eu iria precisar, e só que eu pensei assim, não. Se Deus proveu pra todos, pra mim também não vai faltar. E aí foi aquele mês de carro estragou, não sei o que, tem que consertar, e não sei o que, não sei o que. E sempre teve. Sempre vi um cliente pra fechar uma mentoria, sempre vi um cliente pra fazer alguma coisa, meu cliente pediu algumas coisas novas, e aí aumentando os aportes dentro da empresa. Por quê? Porque o sentido de você ser grato é que a sua gratidão também é contribuindo, né? Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Pai do Senhor, irmão, seja bem-vinda. Isso não gera um testemunho bom? Gera um testemunho bom, vocês estão vendo? Tudo se encaixa. E aí no segundo capítulo, humildade. A humildade é o teu antídoto para a sua ansiedade. Aquele momento que a gente tá muito ansioso. E aí ele no versículo do capítulo 2, versículo 5, fala assim, ó. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí ele dá Jesus como um modelo. Hoje a gente fica se comparando com as pessoas da Bíblia, né? Aí porque Pedro era estourado, não sei o que, sabe? Essa questão. E aí a gente para e pensa assim, eu tenho que ser parecido com Cristo, não com Pedro. Pedro é reativo. Pedro se arrepende. Cristo, ele é calmo, ele é manso e humilde. Ele sabe ir, sabe contornar as coisas. Então a nossa visão não pode ser parecida com a de outros irmãos da Bíblia, mas daquele que vai realmente fazer diferença, que é Cristo. Então Cristo é o seu modelo. E aí ele mesmo sendo Deus ali dentro do nosso contexto físico, humano, ele saiu dessa persona, né, desse estereótipo, para se tornar humano e falar assim, ó, você também consegue. Qual é a desculpa? Porque ao longo do nosso tempo espiritual falando, você percebe que as pessoas elas confundem muito. Falar, porque se fosse com fulano, se fosse com Deus, ele não ia... Aí Deus veio pra terra para te mostrar que sim, é possível. Sim, você tá fazendo errado. Sim, você tem que ter mais comunhão. Sim, você tem que ser mais humilde. Sim, você tem que fazer as coisas corretas. Sim, você não tem que desviar do seu caminho, que é o próximo tema. E aí, dentro disso, você percebe que a gente tem conflitos, tá? Esses conflitos daqui, eles são tão simples que parece que não são conflitos, mas são. Que é o quê? Eu me comparo muito com os outros. E quando eu me comparo, eu paro. Quando eu tô me comparando com o outro, eu vou parar pra olhar aquilo. E aí a gente fala assim, olha, se você estivesse andando, não dava tempo pra você se comparar. E é verdade. Gera orgulho. O orgulho de não fazer as coisas, de achar que as coisas têm que cair do céu porque você é crente. Olha onde estava Paulo escrevendo isso. Preso. Aí você é muito orgulhoso. Você tem que ser um pouco mais humilde. Aí gera necessidade de reconhecimento dentro da tua igreja. Dentro da igreja, se eu não tiver um cargo, eu não me sinto bem. Como é que eu tenho que ter algum cargo aqui dentro? Seja qual for. Faz de graça, irmão. Serve sem aplauso. Não precisa. Aí você observa que tem muitos pastores que trocam de denominação, não trocam de fé, né? Porque agora ele não é mais o pastor
dirigente da igreja. Ele não quer mais sentar no banco. Ele quer sentar onde? Lá no púlpito. Ele não quer mais ficar ali. Porque para ele é um motivo de vergonha não ser mais o chefe dali. Agora ele também está servindo, ele não é mais servido só. Vocês sabem disso, né? Tem essa problemática também. Então a humildade, ela vai te curar dessas coisas. Você não vai ter mais tempo para comparar. Por quê? Porque você está olhando para sua jornada. Você não vai olhar pro irmão e falar assim, nossa, como ele tá rico, né? Meu Deus, como eu queria estar no lugar desse homem. Não. Você vai lembrar de, meu Deus, deve ser muito difícil para chegar aí, para te manter essa sua constância, né? Sim. Começa a observar por um outro lado, né? Então, esse cansaço, às vezes, espiritual que nós temos é de tentar parecer algo que nós não somos. E não precisa. Não precisa. Amém? Isso você tem que aprender. Não precisa você parecer algo para alguém. Você tem que parecer algo para Deus. Você tem que ser lembrado por Deus. Você tem que fazer as coisas para a espiritualidade. Então a gente não precisa competir. Nós precisamos aprender a viver em paz. Viver na glória ali, né? De estar sempre com Cristo. E no 3º capítulo, ele fala sobre as distrações. Por quê? Eu vou me esquecer das coisas que ficaram para trás. Lá no 3:13 fala isso. Porque toda vez que Paulo é confrontado por ter sido um perseguidor, ele fala a mesma frase. Eu já não estou mais lá, eu estou aqui. Eu não posso olhar para trás, eu não posso lembrar de quem eu era. Eu tenho que lembrar de quem eu estou sendo, de quem eu estou me tornando. Essa versão eu não quero mais para minha vida. Porque quanto mais você lembra de quem você era antes de estar com Deus, mais você se aproxima de lá e não de Deus. Então, quando você é confrontado no seu passado, você tem que olhar para ele e falar, eu não existo mais lá. E aí não gera o sentimento de culpa. E aí, ou pior, né? Tem pessoas, como eu te falei agora, que tiveram um grande momento na sua vida espiritual, dirigindo uma igreja, um grupo, sei lá, dessas áreas. Só que, no fundo, elas sentem falta disso, mas pelo reconhecimento e não pela missão. Então isso é um orgulho de um passado que não te gerou nada. Não te gerou frutos nenhum. Ai, que saudade quando eu tava na igreja. Volta. Ai, porque eu sinto falta da igreja, então volta. Porque você falar que sente falta de algo que você não vai buscar, temos um problema aí. Problema de vontades. Você tem saudade de coisas que você praticava, mas não sacrificava. Você não está mais disposto a sacrificar por aquilo. Então a gente tem que entender que, se a culpa do meu passado, ou o orgulho que eu tinha do meu passado, me puxam para trás, eu não tenho chance de crescer na minha fé. Eu sou uma figueira que não dá frutos. E quando Jesus fala e passa pela figueira e ele vê a figueira que não dá frutos, ele olha para a figueira e fala, corta a figueira. Essa figueira foi feita para dar frutos e ela não dá, então ela está ocupando um espaço que daria frutos. Eu sei que parece difícil, né, dolorido escutar essa passagem, mas é a realidade, ou você dá frutos ou outro vai dar frutos no seu lugar. Ou você faz em prol da obra, do propósito, ou outro vai fazer no seu lugar. Sempre Deus vai levantar alguém para fazer o que tem que ser feito. Não é verdade? Fez com Saul, quando ele caiu, fez com Davi, fez com os profetas que foram cada dia, né, cumprindo a sua obra. Profetas que também agiram errado, também foram coniventes com os erros dos próprios filhos. Então a gente tem que olhar para isso e perceber que a Bíblia não é um lugar de perfeição. E Paulo foi usado para te mostrar que ele não era perfeito.
ele era o pior dos piores. Mas ele teve forças, né, para seguir, porque ele não se distraía. Paulo tinha confrontos, Paulo tinha desentendimentos, mas ele falava: eu vou lá fazer a obra, um beijo, tô indo. Tudo que ele fez sempre foi sem ser distraído. A única distração que talvez tinha em Paulo, e Paulo pediu para Deus tirar, Deus não tirou, porque ele falou assim: a minha força se aperfeiçoa na sua fraqueza. O espinho na carne que Paulo tinha, que incomodava ele, quando ele pediu para Deus para ser tirado aquilo dele, Deus falou com ele e Paulo falou amém. Então Paulo, ele usa a fé dele de uma forma tão bonita e tão exemplar dentro da Bíblia, que ele é, para mim, um dos mais chatos que existem na Bíblia. Mas ele é o necessário, sabe? Enquanto Moisés, ele repete incansavelmente as coisas que Deus fala para ele, ele escreve várias vezes as mesmas coisas ali. Paulo, ele é aquela pessoa que é chata, mas que você sabe que se não existisse aquele chato, tudo seria uma bagunça, tudo seria uma desorganização, tudo seria completamente fora dos eixos, não teria o resultado que teve. Então a gente tem que olhar para isso. Será que você não está distraído aí? Será que você não está faltando aí no seu dia a dia um pouquinho de humildade? Será que não está faltando aí também um pouquinho de propósito para que você não se distraia no caminho? Existem muitas coisas para nossa vida. E isso tudo só é feito através do amadurecimento da nossa fé. E amadurecer, às vezes, não é tão bom assim. E eu já falei isso no Devocional de Mulheres, né? Então a gente entra no capítulo 4, que é o último capítulo, que fala que a paz do mundo, a paz que o mundo não consegue te dar, é esse aqui. Por quê? Se você não sabe, o que a gente sempre busca é viver em paz, em comunhão, que a gente consiga pagar nossas contas, que nós consigamos viver com boa saúde, que a gente possa estar ali o tempo todo sendo uma pessoa confiável para os outros, servindo, sendo útil. Mas isso só é possível quando o seu coração está em paz. Quando a couraça, né, que protege seu peito em relação à justiça, que a gente estava falando essa semana, funciona. Mas aqui esconde um segredo muito grande para a minha vida, né? Que é o não andeis ansiosos por coisa alguma, que Paulo fala aqui nesse capítulo. Ele não me diz que eu não vou ter problema, mas ele me ensina a orar, ele me ensina a agradecer, ele me ensina a ter um pouco mais de confiança. Aí na sequência, e a paz de Deus guardará o vosso coração. Isso só pode acontecer se eu tenho em mim aqui essa versão de orar e confiar e agradecer, porque eu já recebi. Então, essa ansiedade de você querer resolver tudo agora não vai acontecer, porque esse problema que você tem aí não aconteceu do nada. Quando eu tava fazendo os estudos aqui, e para quem não sabe, a gente tem uma comunidade que tem todos esses devocionais e um monte de estudos. Eu vou explicar uma coisa para vocês que são novos, que os meus aqui já estão acostumados. É o seguinte: existe uma passagem na Bíblia que fala para você resolver os seus problemas logo, tá? Porque todo problema, ele nasce desse tamanho. Todo e qualquer problema nasce desse tamanho, tá? A sua distração, a sua falta de empatia, o seu orgulho, a sua prepotência tornam esse problema desse tamanho aqui, ó. Tá vendo? O que é mais fácil de resolver? Um probleminha ou esse problema gigante? Aí o pior de tudo, que a gente sabe, esse problema aqui, ele vai atrair outros problemas.
E aí, em vez de resolver um pequenino problema, eu tenho que resolver o grande e tenho que resolver esses outros aqui. É assim que funciona. Quando você está envolto de uma fofoca, vou botar aqui pra vocês, não sei quem precisa ouvir, mas pega. Quando eu tô envolto em uma fofoca e eu não resolvo essa fofoca ela vai se tornar desse tamanho aqui. Vai gerar esses problemas aqui. Pode gerar o fim de um relacionamento, você pode ser demitido, você pode ser acusado, se você não corta o mal pela raiz. Se você tá vendo que vai dar besteira aí no meio do caminho, corte o mal pela raiz. Se você já sabe que essa árvore que você tá regando, que você espera que seja uma figueira, quando cresce e não dá frutos, você perdeu um tempo imenso nessa árvore aí. Isso pode ser um relacionamento, isso pode ser uma vaga de emprego. Tem gente que tá há 10 anos esperando ser reconhecido numa empresa. Anos e anos esperando ser reconhecido. E você não vai ser. Porque as pessoas, elas são assim. Você tem que sair desse ambiente. Tem pessoas que... E é uma coisa errada, tá? Isso é uma coisa que não tem base bíblica. É só um comodismo espiritual, que é o seguinte... Tem gente que fala, eu vou orar para que o meu casamento seja restaurado. Casamento é feito por 2 pessoas. Semana passada a gente fez no sábado um estudo sobre casais, onde eu coloquei os pilares ali, que cada um tem o seu lugar, o homem e a mulher. Nós temos que gerar legado. Casamento não é brincadeira. Casamento, ele é um propósito divino que é reunir para ter uma família. Aí tem gente que tá arrastando relacionamentos por anos e anos, achando que é uma coisa de Deus, e Deus nunca esteve aí. Mas o pastor me falou que eu tinha que fazer isso. O pastor lembrou também que você não tá sozinho nesse relacionamento? Daí você tem que confrontar as coisas. Você não quer o confronto, mas eu te desafio a você confrontar e você assumir suas escolhas. E o problema aqui não é a tomada de decisão. Já trouxe esse devocional aqui. O problema é sustentar a sua decisão. Vou dar um exemplo nosso aqui. Eu tenho a minha empresa, né? Que é a Faz Sentido Digital, que eu sou da área do marketing. Se eu não sustentar a minha empresa com os valores e os princípios dela, se eu deixar outras pessoas ditarem como a minha empresa tem que funcionar, a minha empresa não vai para frente, porque eu não tenho mais o desejo de estar na empresa. Se eu deixar outras pessoas ditarem como vai ser o meu relacionamento com as minhas pessoas ali da empresa, acabou, não tem mais sentido eu ficar ali. Tanto que o nome da minha empresa Faz Sentido, né? Porque toda mensagem dita tem que fazer sentido. Tudo que você faz em qualquer área da sua vida tem que fazer um sentido. Senão você não segue fazendo. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô construindo isso? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu tô indo na igreja? Isso não é para você duvidar da sua fé, mas para que ela faça sentido na sua vida. Então, dentro do nosso contexto espiritual, falando para cá, essa paz que tá te faltando é o questionamento que você não consegue solucionar. E Deus, ele soluciona para você. Ele vai solucionar. Então você tem que fazer o quê? Pegar a sua ansiedade, colocar no bolso e fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas não é aquela, e se eu tivesse feito diferente? Essa não é a pergunta certa, essa é a pergunta tola. Você não pode resolver passado. Você pode resolver futuro. Então, qual é a pergunta que você tem que fazer? Por que eu não consigo ficar dentro da igreja? Por que eu não consigo servir? Por que eu tenho vergonha de falar que eu sou cristã? Por que eu não consigo seguir espiritualmente as coisas da Bíblia? Eu não leio a Bíblia. Então você tem a solução. É porque eu não faço um devocional, eu não me encontro com Deus. Boa tarde, mano. Eu não sou pastora. Mas estamos aqui fazendo nosso devocional, né? Pode ser pregadora, vamos lá.
Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. A gente tá falando sobre Filipenses. E aí, nesse contexto, eu quero que vocês tenham um fechamento. Que é o quê? Não, capaz, irmão, capaz. É que, chovendo aqui, gente. Ó. Primeiro, a felicidade, ela não nasce das suas conquistas, tá? Lembra? Sabe quando você compra alguma coisa que você queria muito? Sabe? E aí depois você não tem mais o desejo daquilo. Tipo assim, já conquistei, né? Tá tudo certo. Tá vendo como não nasce da conquista? Ele nasce da confiança. Quem que me deu isso? Foi Deus. Cara, o meu carro foi Deus que me deu. Os livramentos que eu tenho com ele, Deus. Então, quando eu tô no meu carro, quando eu sento pra dirigir, eu falo assim, Deus me capacitou pra eu tirar a carteira. Vocês esperam 10 segundos pra eu ver se eu fechei minha janela pra não estar olhando? Peraí. Voltei. Deus me capacitou para eu poder tirar a carteira. Deus me capacitou para eu tirar a minha acuidade. Hoje a gente está num mundo onde as pessoas estão dirigindo com o celular na mão. Hoje os acidentes não estão acontecendo à toa. Então Deus me abençoou com tudo que eu tenho. E eu tenho confiança para manter aquilo. Eu tenho confiança para falar assim, olha gente, se alguém precisar, eu tô aqui. Eu resolvo. Igual agora, né? Já tenho fofocas pra falar pra vocês. Eu assumi a implementação da estrutura de uma empresa, que é montar a parte do marketing da empresa, tá? Vamos lá. Não tem nada, absolutamente nada. Eles só existem. Então, eles têm o desejo de tudo. Só que quando a gente deseja tudo, alguém vai ter que fazer. E aquela pessoa tem que ser capacitada. E eu não tenho dúvidas da minha capacidade, porque eu sou confiante nisso. Porque Deus me capacita. Toda vez que eu vou fazer alguma coisa para alguém, eu peço para Deus. Senhor, redobre o meu conhecimento, me dê sabedoria, me dê paciência, me dê estratégia, coloque em prática aquilo que eu já esqueci. Isso quer dizer que eu não estudo? Não, gente. O tanto que eu tenho de coisa para estudar aqui, tanta coisa que toda vez eu tô olhando, e aí Deus vai me capacitando. Só que isso só é possível com a minha constância, com o meu amadurecimento, com o meu foco, junto da minha fé, com o meu espírito de gratidão e a minha humildade de reconhecer que nada, absolutamente nada, do que sai da minha boca, do que eu faço, do que eu construo, veio de mim. Eu sou fortalecida pela força de Deus, pelo Espírito Santo na minha vida. Vocês têm noção disso? Então eu comemoro as minhas conquistas com confiança. Não tipo assim, nossa, como é que alguém confiou em mim? Isso não é confiança. Como que alguém olhou pra mim e fez, você é capaz? Alguém tem que ficar te falando o tempo todo que você é capaz? A Val com certeza deve encontrar muito isso em consultório. A pessoa não tem o pilar dela da confiança. Não foi estruturado emocionalmente nela. Então ela tem que estar sempre alguém validando ela. Isso também é uma coisa muito feminina. Que, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você vai, você consegue, você é forte. Vai dar certo. Mas se der alguma coisa errada, conserta, vai dar certo. Mas não esqueça que quem te capacitou foi Deus, e Deus tem um propósito maior além daquilo que você está vendo. Não é só você parecer bonita, você parecer confiante, você parecer instruída, você ter o dom da palavra, não importa isso. Saul também tinha e perdeu a bênção porque foi arrogante, foi prepotente. Sansão também tinha, perdeu porque ele esqueceu de onde vinha. E várias pessoas ali na Bíblia também agiram dessa forma. Várias. Salomão também,
o homem mais sábio, mais rico da Bíblia, agiu também de forma impensada. Então a gente tem que cuidar disso, tá? Então, hoje o tema de Filipenses, ele fala sobre alegria. Só que a gente tem que entender uma coisa: eu preciso viver contente. Eu preciso, indiferente da minha situação atual, do problema que eu esteja passando, eu tenho que achar alegria. Porque quando eu não tenho esse motivo de me alegrar, eu tenho outros sentimentos que desencadeiam. Então, assim, talvez você... Quando a gente conversa muito sobre isso, tem um pouco de cuidado de falar sobre ansiedade e depressão, que não são falta de Deus. Esses sentimentos, tá? Quem prega isso, eu já aviso que eu não concordo, tá? Mas você tem que entender que são estruturas que nós criamos dentro de nós. Nós criamos dentro de nós. Eu sou depressivo porque eu não tive meu pai na minha infância. Porque isso, porque... Gente, essas são estruturas que nós temos que tratar e consertar ao longo de muito tempo de terapia. Porque aconteceram coisas da minha infância. Aí você sempre se projeta para sua infância. Sempre. Todo o seu chão, né? Já falei que nós trilhamos a vida toda pelo chão que foi construído na infância. Só que eu não estou mais lá. Eu não vivo mais lá. Eu não posso mais me basear em quem não conseguia se defender. Hoje eu me defendo. Hoje eu tenho forças para me defender. Então eu não posso projetar minha criança interior em quem eu sou hoje. Já se passaram mais de 35 anos. Quis falar 35, eu tô com 37. Eu sou assim, sempre me projeto na minha infância. Pois é. Não dá, entende? Hoje quando você era criança, você não tinha como se defender. Você não sabia ler, você não sabia escrever. Você dependia a sua vida toda de alguém. Hoje não, amores. Hoje você pode pegar a sua Bíblia, pegar seu currículo e ir-se embora. Sabe? E aí isso faz a gente aceitar o mínimo dos outros. Porque se eu sou uma criança, eu vou aceitar o que me oferecem. Vocês percebem, né? Eu vou aceitar o que me oferecem. Eu vou aceitar o mínimo. E a gente não merece o mínimo, né? Amém? Fofocas. Vamos lá. Sobre mim, tá, gente? Não tem nada de fofoca dos outros, não. O que acontece? Eu vou redirecionar algumas coisas daqui do TikTok para outros canais. Iremos explorar outros canais, mais comumente chamado YouTube. Porque o TikTok nos odeia, vocês sabem, né? Ele não entrega nada, ele não fala com ninguém. Então eu vou pra lá. A gente tem a nossa comunidade, que é a comunidade Tempo de Mesa, que é onde estão os devocionais gravados. Também vou me dedicar mais lá dentro. Então, em vez de a gente ter o nosso devocional todos os dias aqui, eu vou estudar os dias que são melhores pra gente estar aqui junto. Mas não esquecendo, né? Nosso devocional, ele é diário. Ele só não vai ser ao vivo, no caso, né? Sempre aqui. Então, já vou falando, avisando vocês que provavelmente não teremos todos os dias. Mas teremos estudos mais direcionados. Vou ter mais tempo para a comunidade também, porque eu tenho que dar uma atenção para as pessoas que estão lá, para a obra de lá também. E façam parte dos outros lugares onde nós estamos, né? A comunidade em si, ela te ensina, ela te prepara para que você não siga. Tipo, a irmã perguntou, né? Como é que eu resolvo isso? Se conhecendo, né? Então, às vezes, a gente olha o nosso devocional aqui e tu vai achando onde tu vai se consertar. Então, a gente tem séries e séries dentro da comunidade lá. Vão pra lá. Por quê? Porque eu quero ativar. Eu falei, né? Que o meu propósito desse ano para a comunidade é que nós tenhamos mais pessoas lá dentro. Esse é o segundo, irmã. Tô indo pro terceiro, que esse aqui tá acabando já. O outro acho que é até mais íntimo do que esse. Esse foi bem direcionado, mas esse aqui são o meu outro caderninho de anotação. Tem muitas pessoas que também se inspiram e eu dou graças pela vida das pessoas. Então, vão lá pra comunidade, a gente tem as nossas metas para estar lá dentro, tem os nossos estudos, tem os nossos momentos com Deus lá, e eu vou tentar me dedicar mais, por isso que eu vou
reduzir aqui no nosso dia a dia, para que eu esteja mais presente em outros ambientes também, para Deus abençoar. Isso não quer dizer que vocês não possam ir juntos, viu? Nossos links aqui da nossa bio, o primeiro é a comunidade, o segundo, eu não sei, mas peraí que eu vou ver aqui que é um segundo. Só um momento que a gente tem um linkzinho aqui. Outra coisa, até o link que para levar para os devocional, para vocês adquirirem esse devocional aqui, para adquirir o estudo de mulheres, para entrar na comunidade, o TikTok às vezes ele não quer entregar. Então assim, a gente tem que melhorar isso, né? Qual que é o nome do devocional? Esse aqui é comunidade não, esse aqui é Em Busca da Direção Certa. Funciona assim, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, aqui tá a comunidade, tempo de mesa. Quando tu clica, tu vai ser direcionado pra página dela. O devocional Em Busca da Direção Certa e o estudo imersivo de mulheres. Aí aqui as outras redes sociais. Aqui é o nosso TikTok e aqui é o YouTube, que tem alguns devocionais também. Tá? Eu sempre marco a Bíblia e escrevo o nome nas folhas, mas vou fazer assim no caderno. Eu também risco na minha Bíblia, irmão, não se preocupe. Minha Bíblia é toda riscada. É a nossa identidade, né? Então, o que eu peço? Eu peço que vocês estejam nos lugares onde os devocionais estejam. Porque é uma forma de a gente espalhar a palavra, mas é uma forma também de me ajudar. Porque o que eu percebo? Eu percebo que se a comunidade, se a rede social não nos ajuda, a gente tem que ir para onde ela nos ajude, né? E aí, Deus vai abençoando a obra, né? Que o nosso devocional aqui seja muito abençoado para alcançar mais vidas. Amém? Então fiquem com Deus, Deus abençoe vocês, tá? E a gente se vê novamente para que a gente traga mais uma mensagem de Deus, né? Esse canal tá me ajudando muito, não tenho condição financeira de entrar e eu preciso muito. Amém, fique por aqui, não se preocupe. É que eu falei, a palavra aqui tá aqui, vocês seguem por aqui, seguem nas outras páginas também, nos outros lugares, até que Deus, ele te capacite para você dar os seus passos na fé, né? Qual que é o Insta? O Insta é a mesma coisa, os devocionais 25. Quando tu clicar aqui nesse link da bio que tem aqui da minha fotinho, ele vai te dizer tudo lá, tá? Tem tudo. Mas é os devocionais 25. Pois é por isso, entende? Eu me dedico muito ao TikTok, o TikTok não me entrega e as outras redes ficam abandonadas. Por isso que eu não acho justo isso, né? E quem tá aqui vai seguir junto o tempo todo. Amém? Então fiquem com Deus. Deus abençoe. Esse devocional aqui eu vou subir na comunidade às 5, mas a imagem disso aqui vai estar aqui no feed, tá? Deus abençoe. Tchau, pessoas.